Não é assim? É um time que vai vir mordido, porque não ganha de alguns jogos do Fluminense. Salve, salve nação, saudações! É hoje sorteio da Copa do Brasil, é daqui a pouquinho às 3 da tarde. Quero convidar você aí que está assistindo o vídeo antes das 3 da tarde a acompanhar a live aqui no canal com o sorteio da Copa do Brasil. E para você que vai acessar o vídeo depois, tem aqui no canal o sorteio da Copa do Brasil para você ver os potes, né? E quem é o adversário do Mengão, tá bom? Tamo junto, quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal. Seja bem-vindo, tudo que falarem do Mengão eu vou trazer aqui para vocês. E não é diferente nesta reportagem aqui, ó, da ESPN Brasil. Cara, o Abel Braga falou a seguinte frase: o Flamengo vai vir mordido para cima de nós por causa dos últimos resultados. E não é por menos, né, cara? Eu espero um Flamengo aguerrido, guerreiro para cima deles. É isso aí. Não podemos vacilar. Toda vez que o Flamengo joga contra o Fluminense acontece alguma zebra, né, cara? É impressionante, né? Dessa vez espero que não. Beleza, galera? Então quero dar os créditos aqui para a ESPN Brasil. Link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube, Grupo Disney, valeu? E galera, no primeiro comentário fixado tem o link do Gávea News, o melhor site de notícias do Mengão. Clique no link, cadastre-se para você ficar bem informado e receber todas as notícias do Mengão por WhatsApp. Tá no primeiro comentário fixado, valeu? Simbora aqui pro vídeo, vamos lá. O Flamengo enfim conheceu seu adversário na decisão do Campeonato Carioca pelo terceiro ano consecutivo, Fla-Flu, na final do estadual. O Flamengo folgou neste domingo, o elenco se reapresenta nesta segunda-feira ao técnico Paulo Souza e aí começa de fato a trabalhar de olho no Fluminense. Nesta segunda, também na terça-feira, o jogo vai ser na quarta, 21h40, a primeira partida. A partida de volta no sábado, ainda sem horário definido. Os dois jogos, claro, no Maracanã. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro antecipou os dois jogos em um dia, porque o Flamengo estreia na próxima semana na Libertadores, no Peru. Então, por conta da logística, os dois jogos que seriam na quinta e no domingo passaram para a quarta e também sábado. Yes, muito bem. Muito bem, a gente espera a confirmação dos horários também, tá? Aí com Pedro Henrique Torre. Bom, o Fluminense já tá lá, tá? Ontem venceu, aliás, se classificou apesar da derrota e graças ao gol do Cano. Já tem uma nova batalha, é descansar, colocar a cabeça no lugar e ver o que tem para melhorar com o professor e não errar mais com esses erros aí. De hoje a gente pecou em algumas coisas, mas quarta-feira isso não pode acontecer porque vale a taça. A gente sabe que é sempre um jogo difícil. Eu acho que é o maior clássico do Brasil, então a gente tem que ver o que a gente precisa melhorar para desempenhar o melhor futebol nos dois jogos. Mais legal você dar confiança, passar confiança, do que você chegar e execrar. É dessa maneira que eu vejo. Vamos pensar para quarta-feira. Não é assim? É um time que vai vir mordido, porque não ganha de alguns jogos do Fluminense. Mas nós temos que procurar fazer um jogo igual. Essa é a nossa estratégia. Você fazendo igual, você consegue criar um tipo de superioridade no lado individual. Muito bem. Vamos ver, Eugênio, alguns números para tentar responder essa pergunta. Como o Flu chega na final? Então, o desempenho do time na temporada. Nos últimos 4 jogos, o aproveitamento é só de 33%. E no começo da temporada, num universo maior, o aproveitamento foi bem melhor, ó, de 92%. Caiu bastante. A média de gols caiu muito. Ele não fez gol em 2 jogos e até então a sequência era de mais gols marcados, só em um jogo ele passou em branco. E ainda a questão de gols sofridos também aumentou. Está diretamente relacionado ao nível dos adversários ou é uma questão que envolve mesmo uma queda de rendimento? Tem os dois pontos e tem uma queda psicológica após a eliminação na Libertadores, muito clara. Aliás, uma queda psicológica
que, de certa forma, já foi responsável pela eliminação da Libertadores. Quando o time não teve condição de mostrar lá em Assunção do Paraguai ser forte para suportar a pressão do Olímpia. Não foi forte, sucumbiu. Ali já demonstrou alguma fragilidade. E depois dali se deixou abater, claramente. O Fluminense ontem era o retrato do abatimento. Disputando uma vaga na final contra um time inferior a ele, o Botafogo, mesmo o Fluminense com desfalques, né? O Fluminense não tem Nino, não tem Felipe Melo, não tem Fred, não tem Luiz Henrique. São todos jogadores importantes, é verdade. Mas, mesmo assim, o Fluminense continua sendo um time com mais qualidade técnica que o Botafogo atual. Não sei o Botafogo daqui a 2 semanas, mas o atual é. E o Fluminense jogou muito mal ontem. Jogou mal ontem, assim como no primeiro jogo dessa semifinal, na segunda-feira, ele só foi jogar bem depois dos 30 minutos do segundo tempo, com as substituições feitas pelo Abel. Substituições que o Abel tentou ontem no início do segundo tempo e não renderam. Coloca aqui o Ganso para dar o meio campo, vamos colocar o Iago. Não funcionou, o Fluminense não conseguiu controlar o jogo como controlou na parte final do jogo de segunda-feira passada, e pelo contrário, foi sucumbindo ao Botafogo, que começou a chegar, até fazer o segundo gol. Isso já no retrato do segundo tempo. Então mostra que é um time que perdeu o elan, perdeu aquele estalo, aquela faísca de um time que estava competindo, que estava vibrando, que estava confiante. Isso ficou parado em algum lugar ali do caminho. Ali naquela informação da venda do Luiz Henrique. Ponto. Parece que ali a coisa desandou, né? Ponto. Você descobriu ali o... Mas não pode a temporada terminar em março porque um jogador é vendido ou negociado. O ano não acabou, gente. A questão é como a coisa aconteceu. Como foi a venda do Luiz Henrique que gerou um estremecimento das estruturas do Fluminense, porque ele já tinha sido vendido, aí a notícia vaza através de um jornalista italiano, o presidente vem a público dar explicações que não se sustentam, ou seja, não justificam o que aconteceu, e ali, eu falei outro dia que a gente tem contato com algumas pessoas, ali a coisa começou a internamente, se quebraram laços, sabe, que geram essa confiança, que geram o time ter segurança para entrar em campo, uma série de situações. Sabe aquele nosso amigo tricolor? Aquele nosso amigo tricolor? Sim. Que eu acompanho muito e tal. Ilan? Ele acha que, na verdade, muito antes da venda do Luiz Henrique, o Fluminense já não estava bem. Mesmo com a sequência de 12 vitórias seguidas, quase foi recorde histórico, né? Isso. De 13, que o Fluminense vencia na conta do chá. E isso vai muito... O Abel foi vaiado novamente. O Abel deu uma entrevista numa vitória de 1 gol de diferença contra um time pequeno na fase de classificação, foram cobrar, poxa, mas ganhou só de 1-0. Ele falou, não, pra que buscar o segundo gol? O Audax. Não foi o Audax aqui, eu lembro que eu fiquei revoltado. Aquela frase que fala um pouco do abelismo e de um pensamento de muitos treinadores, né, assim, meio conservadores, assim, brasileiros. Pra que tentar o segundo gol se eu tô ganhando de 1-0? Vou defender 1-0. O Fluminense enfrentando um adversário que o Fluminense era muito superior. E talvez isso transfira para Olímpia. Tá com uma vantagem? Então é como se tá ganhando, mais ou menos, tá ganhando de 1-0 ou 2-0. É isso mesmo. Pra que eu vou jogar? Então ganhou o jogo de ida do Botafogo. Chega no jogo de volta, sabe? Vamos, calma, pode puxar o freio de mão aqui. E aí se complicou na Libertadores e quase se complica agora na semifinal do estadual, talvez um pouco por esse tipo de pensamento. Isso é mentalidade de ultrapassados, né, cara? Segurar o resultado diante de um time medíocre de 1-0. Para, né? Isso aí é o fim do futebol no Brasil, né? Dos técnicos brasileiros. E o Fluminense é melhor que o Botafogo. Hoje ainda é. Ainda é melhor que o Botafogo. Tecnicamente é melhor que o Olímpia. Mas talvez com esse tipo de pensamento... E eu entendo nosso amigo tricolor e outros tricolores que tem essa contestação talvez... já mesmo na época da sequência de vitórias, muitas delas magras. Mas acho que pode ser isso. O time não jogava bem, mas estava confiante. Perde a confiança na venda do Luiz Henrique. Será que pensando por outro lado, agora, ou o gol, como sai essa classificação, o gol do Cano não pode devolver confiança? Não tem esse poder? Devolver confiança não é o gol do Cano, não. O gol do Cano é que alívio. Não é isso que vai falar assim, tá vendo? Conseguimos passar. O que devolve confiança é jogar bem contra o Flamengo. Ixi, mas é jogar bem. O Flamengo, você... Que é algo que esse Fluminense tem conseguido fazer. É verdade. Ganhar Fla-Flu é normal. A história do ganhar Fla-Flu é normal. Cara,
O Flamengo não pode ressuscitar o Fluminense de novo, cara. Pelo amor de Deus. Chega, né? Tem que dar um basta nisso, né? Ele supera. É uma frase da torcida do Fluminense. Ele se supera e ele tem conseguido entregar muito. Então, talvez esse duelo, essa questão de superação contra o Flamengo, possa virar a página da eliminação. Tá. O que não acontecia? É a classificação contra o Botafogo que vai virar a página. Não virou de jeito nenhum. Não Tanto virou. que, assim, as feições do Abel ontem na coletiva após o jogo são de um derrotado. Ele perdeu o jogo, né? Mas ele se classificou, mas ele estava muito abatido. Ele sentiu que o time jogou mal e ele reconheceu que o time jogou mal. Esse ponto ele tem. Ele reconheceu que o time jogou mal, que precisa melhorar muito. E aí, talvez a rivalidade contra o Flamengo, esse retrospecto positivo contra o Flamengo possa trazer o time de volta. E aí, se for campeão... Ufa, foi campeão em cima do Flamengo. Aí esquece tudo que passou para trás. Impediu o tetra, tem esse componente histórico. Sim, histórico, importante, que é um tetra inédito para o Flamengo. Mas, assim, o que vinha acontecendo antes da vinda do Luiz Henrique era um time no Campeonato Carioca dando a impressão de que jogava muito bem, que era o time considerado reserva, mas contra adversários muito fracos. E um time na Libertadores com alguma dificuldade, mas passou pelo Milionários e ganhou o primeiro jogo. E havia aquela cobrança, mas tem que botar os jogadores que estão bem no time reserva no time titular. 2 deles entraram contra o Olímpia, o Arias e o Martinelli, e não jogaram bem. O Fluminense não fez a diferença ali naquele momento, porque era preciso entender que o time reserva jogava bem contra adversários piores. Então havia toda essa situação. Mas eu acho que o ponto principal agora é aprender que é preciso virar a página, pensando no Fluminense. E para que isso aconteça, é fundamental ganhar do Flamengo. Se não ganhar do Flamengo, acho que é um reinício no Campeonato Brasileiro. Até porque a gente não sabe qual vai ser o futuro em outras do bases. comando técnico. Em outras bases. Dá para dizer aqui, assim, sem querer entrar na cabeça do Mário Bittencourt, que é o presidente do Fluminense. Se não sai o gol do Cano, hoje o Abel não seria técnico do Fluminense. Certeza. Seria difícil. Muito difícil segurar. Não seria, Rodrigo? Eu acho, né? Porque já tem uma pressão da torcida do Fluminense em cima do Abel. Já tinha na sequência de vitórias, como você falou. O jogo ainda não tinha terminado, ele estava sendo vaiado, né? Então, é uma pressão grande. A eliminação da Libertadores, talvez, para muita gente já fosse o motivo, da forma como foi. Sim. Né? Dolorida. Aí seria mais uma eliminação bastante doída pela forma, né? Não é nem questão do campeonato aí. Pela forma, né? Seria insustentável a situação do Abel. Né? Se ele perde a final para o Flamengo, vai ser desagradável e tal, mas talvez ainda seja... Depende de como, né? Depende exatamente, de como. depende de como. Mas também não dá... A pergunta aqui era se é zebra. Zebra também é um termo forte para falar no Fla-Flu. Não pelo histórico recente, né? O Fluminense tem, os últimos 3 jogos, o Fluminense venceu o Flamengo. O Brasileiro, ano passado, o Fluminense venceu as 2 partidas. E o Fluminense, aí você pode procurar outras explicações, por que contra o Flamengo o jogo encaixa, ou o Fluminense joga melhor, leva mais a sério a disputa, compete mais. Contra o Flamengo, o Fluminense é um time. Se o Fluminense jogasse contra todo mundo como ele joga contra o Flamengo, parecia que ele seria campeão do mundo, entendeu? Então, vamos ver se vai ter essa postura de novo. Se bem que o Flamengo venceu raras vezes o Fluminense recentemente, mas o jogo do Jogos título... decisivos. O jogo do título carioca passado, tanto que o Flamengo é tri, né? Atual. Uhum. Ele venceu o Fluminense. Despedida do Jorge Jesus. Ainda era? Não. Não, isso foi 2 anos atrás. Isso foi 2 anos atrás. No passado era o Rogério Ceni. Também foi Fla-Flu, né? Também 3 anos seguidos. E é um Flamengo agora com essa semana também para trabalhar e acertar aí todos os pontos para decisão, então, do Campeonato Carioca, tá? E aí o Erisson. E o Botafoguense também, apesar da eliminação, Eugênio, bem otimista, né, com o futuro. Ou esperançoso. Não Primeiro, o Botafoguense revoltado com o que aconteceu ontem no final do jogo. É verdade. Acho que a partir de amanhã ele vai começar a pensar. A loucura que o árbitro fez ao encerrar o jogo ali. Mas o Botafoguense que entende que a partir de agora é uma nova história. A partir de agora começa tudo do zero. Chegou o Luiz Castro, vem aí o Campeonato Brasileiro e tentar começar tudo de novo. Vamos lá então, galera. Vou mostrar aqui essa tela para vocês. Se tinha um momento bom para o Flamengo enfrentar o Fluminense, é este o momento. Olha só os números. Últimos 4 jogos do Fluminense. 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. 33% de aproveitamento. Gols marcados, 2. 2 gols marcados, não fez gols em 2 jogos e gols sofridos, 4.
Cara, nos primeiros 13 jogos, eles tinham um aproveitamento de 92%. Olha a diferença agora dos últimos 4 jogos. Então, se tinha um momento bom, propício para o Flamengo, é este o momento. Não tinha momento melhor. Agora, cara, o Flamengo não pode dar o mole de deixar o Fluminense jogar, querer jogar. O Flamengo tem que amassar, tem que ir pra cima do Fluminense. Chega, né, cara? Chega. É frustrante você estar assistindo o jogo do Flamengo contra o Fluminense e aquela moleza no campo. Daí, no finalzinho do jogo, os caras vai e fazem um gol no Flamengo. Como foram os últimos jogos, né? Estou citando os últimos jogos. E ontem, o Fluminense também fez isso. Fez o gol no último minuto do jogo. Acho que já até deveria ter acabado o jogo, mas o juiz demorou a apitar o jogo e o juiz fez uma lambança danada, encerrou o jogo com o Fred expulso em campo e não deixou o Botafogo bater a falta. Arbitragem trágica, péssima. É a arbitragem nossa, né, aqui no Brasil, né? E é isso que eu queria trazer aqui para vocês, o meu ponto de vista. O Flamengo tem que ir para cima do Fluminense sem dó. Chega de empatar, chega de perder para esse time. Esse time aí, ó, foi eliminado pelo Olímpia, que é um time fraco do Paraguai, na pré-Libertadores. Esse time ontem perdeu para o Botafogo. Botafogo que jogou muito bem, por sinal, que o Erisson fez um golaço. Bom jogador esse Erisson do Botafogo, hein? Parabéns pelo golaço que fez ali no Fluminense. E é isso que eu queria dizer. Abel Braga, os torcedores do Fluminense, com aquela sequência de vitória ali, ó, 13 jogos, 12 vitórias, já não estava contente com ele, imagina agora. Abel Braga é fraco mesmo, né, cara, como técnico, né? Então, o Paulo Souza tem que armar o time, ir pra cima, vencer e convencer, já, ó, liquidar a fatura já no primeiro jogo. Nem precisa ter o segundo jogo. É isso, cara, é isso, vamos pra cima deles. Se vocês acreditam, se vocês confiam que esse Flamengo vai dar a volta por cima aí no Fluminense, vai vencer o Fluminense, seremos tetracampeão carioca, cara, deixa o like, faça seu comentário aqui no vídeo, inscreva-se no canal se você é novo aqui, isso vai ajudar bastante o nosso entendimento aqui no YouTube, tá bom? Valeu, galera, muito obrigado a todos vocês, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, fui!